Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, no seu horário que vocês vão ver esse vídeo, estudar a disciplina, os textos, mas eu venho aqui apresentar para vocês, apresentar um pouco da disciplina, tá? Eu sou Benjamin Cardoso, sou professor no Instituto Federal do Maranhão, campus São Raimundo das Mangabeiras, e estou aqui com a disciplina no campus de São João dos Patos, no curso de licenciatura em matemática, na disciplina de metodologia do ensino de matemática, tá? A gente vem aqui tentar se apresentar para vocês, mas aí eu deixo claro que o diálogo está aberto tanto no ambiente como fora dele. Vocês têm acesso ao ambiente, vocês têm acesso ao contato dos professores, tanto no fórum como fora dele, tá? A gente vai passar por essa disciplina de metodologia do ensino de matemática. Ela é uma disciplina que ela vai mexer muito com a ideia da prática de sala de aula de vocês, a gente conhecer alguns recursos que, no caso da educação matemática, são chamados de tendências da educação matemática. Nesse caso, a gente olhar a proximidade dessas tendências, que vocês já devem ter ouvido falar de algumas delas, pensando na sua prática de sala de aula. Mas a gente não pode pensar isso e desassociar isso da ideia da pesquisa e do ensino, porque essas tendências elas existem porque existe um acúmulo de informações acerca delas, que isso acaba respingando dentro da sala de aula. Isso respinga na sala de aula, promovendo uma mudança do pensamento do professor. Tá? A gente vai tentar entender um pouco dessas tendências e saber como que há a convergência disso para a nossa realidade, para a nossa sala de aula. Logicamente que pensando nessa mudança de perspectiva, mas voltando para pesquisa. Tá? Como o que eu enxergar a minha sala de aula como um locus de pesquisa. Mais ou menos essa é a ideia. Tá? Eu vou apresentar um slide de apresentação aqui para vocês, para apresentar o plano, os nossos objetivos, como que a gente está delineando e traçando a nossa está delineando e está traçando a nossa trajetória no decorrer dessa disciplina, tá? Mais uma vez eu digo que estou feliz estando aqui com vocês, eu estou grato pela oportunidade e espero contribuir de alguma forma. E também eu parabenizo cada um de vocês por estar presente num curso como esse. Sabemos da dificuldade e da falta de profissionais, professores de matemática no Brasil, e isso vai refletir, e isso impacta, está impactando, daqui a 10, 20 anos vai impactar ainda mais a falta desses profissionais, mas a gente consegue perceber que há possibilidades. Tá? Então, parabéns a vocês por estarem aqui presentes, participando dessa disciplina. Vou passar a apresentação do meu slide. Estou fazendo a gravação aqui pelo próprio ambiente Meet. E, nesse sentido, eu peço a atenção de vocês, permissão para a apresentação, e acabo passando a essa apresentação aqui com vocês. Tá? O nosso plano de disciplina, pessoal, ele está disponível, está disponibilizado para vocês. Como eu falei, eu sou o professor Benjamin Cardoso, nosso curso é licenciatura em matemática do campus São João dos Patos, modalidade AAD, e a disciplina que a gente está trabalhando é a metodologia do ensino de matemática. O que a gente vai trabalhar nessa disciplina? A ementa e os objetivos presentes na apresentação geral da disciplina, ele está conectado com o plano do curso de vocês. Tá? A ementa estão as formas de mediação para o ensino e aprendizagem de conhecimentos matemáticos na educação básica. E dentre essas formas de mediação, a gente localiza as tendências em educação matemática, modelagem, resolução de problemas, etnomatemática, jogos, a gente acaba associando isso às tendências e isso acaba, como eu falei, respingando na nossa prática de sala de aula, como formas de estratégias, possibilidades metodológicas do ensino de matemática. Fundamentação dos livros didáticos, paradidáticos e a relação com diferentes metodologias de ensino, uso de softwares na área de álgebra, funções e geometria, desenvolvimento de atividades com uso de recursos tecnológicos para o ensino de matemática, planejamento, execução e análise de aulas experimentais de matemática utilizando tecnologias avançadas no ensino. Percebam que a ementa está presente no plano de curso de vocês. Aqui, por exemplo, há uma tarefa que é uma das tarefas de vocês
fará parte da avaliação de vocês nessa disciplina, que diz respeito ao uso de tecnologias e a associação com conteúdos matemáticos, vocês vão perceber. Então, a gente percebe que há uma ampliação desses recursos. Antes eu falava de tecnologias, eu só pensava em GeoGebra, eu só pensava em um plot, eu só pensava em softwares, por exemplo, para computador. Hoje a gente sabe que isso está mais amplo. As tecnologias, por exemplo, elas já chegam a ser mídias, vamos supor assim. E aí percebam que esses mecanismos, essas ideias, elas são fomentadas em discussões, em grupos de pesquisas, na pós-graduação. E aí faz-se constituir um corpo, um acúmulo de conhecimento, por exemplo, através da resolução de problemas, teoria sobre isso, que acaba isso sendo promovido e levado para a sala de aula. Aqui a nossa ideia é pensar nesse caminho que acontece e olhar para essa possibilidade de usar a resolução de problemas na minha sala de aula e, se possível, fomentar a discussão para uma pesquisa. O objetivo geral da disciplina é aperfeiçoar a capacidade dos licenciandos, futuros professores de matemática, para analisar de maneira adequada seus próprios conhecimentos, compreendendo a relação que existe entre a matemática e o seu ensino, que o seu ensino pode manter com as tendências da educação matemática. Então, perceba que é na tentativa de fazer uma aproximação disso, das tendências com o nosso ensino. Mas se a gente faz isso, a gente está promovendo estratégias ou possibilidades didáticas para o ensino de conteúdos matemáticos. São 4 unidades que a gente vai trabalhar. A primeira unidade, a primeira, a segunda e a terceira, a gente vai utilizar basicamente as tendências, a gente vai apresentar essas tendências da educação matemática, algumas delas. Na primeira, por exemplo, vão a etnomatemática, modelagem e mídias tecnológicas. Quando eu falei para vocês sobre o exemplo do GeoGebra, a gente já sabe que existe, no âmbito da tecnologia, existe uma influência muito grande já do Instagram, do WhatsApp, das mídias, das redes sociais, por exemplo, de simuladores, sites, e então saiu do âmbito só de softwares, por exemplo. Tá? Objetivos que temos para essa unidade é reconhecer a educação matemática como campo de pesquisa. A gente volta para esse tópico, que é um dos primeiros tópicos da unidade 1, lá no último também, tá? E aqui associar, no caso da unidade 1, associar a etnomatemática, modelagem e mídias, que é o uso de tecnologias, com o ensino de matemática, nossa prática de sala de aula. Nesse caso, a gente apresenta apenas 3 tendências. Na unidade 2, a gente apresenta outras tendências, que são a investigação matemática, o uso da escrita e da leitura, e os jogos e curiosidades, e também a gente tem como objetivo compreender a relação dessas tendências com o âmbito da sala de aula, como um pressuposto metodológico para a nossa sala de aula, para alavancar estratégias, possibilidades didáticas. Na unidade 3, a gente trabalha com as tendências resolução de problemas e história da matemática. A história da matemática, pessoal, a gente tenta buscar essa ideia, mas a gente não se aprofunda tanto nela porque ela é muito teórica, tá? Mas a gente vai pincelar, a gente vai ver exemplos de como poderia trabalhar a história da matemática. Dentre as minhas formações, eu deixei para falar agora, nessa apresentação, eu tenho meu mestrado em Educação em Ciência e Matemática pelo Instituto Federal de Goiás, meu doutorado em Educação em Ciência e Matemática na Universidade Federal do Pará. Os dois foi no âmbito da história da matemática. Então, percebam, às vezes a gente tem um certo apreço por alguma dessas tendências e a gente acaba se aprofundando nesses estudos. Então, um lugar de fala que a gente acaba tendo nas nossas formações, isso começa muito na licenciatura e até mesmo antes dela, nas nossas experiências práticas de vida, por exemplo, a gente acaba se aproximando de algumas ideias que a gente gosta. E aí a gente acaba, se a gente se aproxima disso, a gente se aprofunda teoricamente e conhece o certo teor, tá? E esse teor faz com que a gente modifique o nosso pensamento enquanto professor. Enquanto professor do ensino fundamental, do ensino infantil, do ensino médio. Então, a gente acaba tendo essas aproximações. E aí eu falo isso porque quando a gente apresenta todas as tendências aqui, às vezes a gente se aproxima de uma delas porque a gente acaba percebendo que elas são aquilo que mais parece com a gente. E quando isso acontece, é bom porque a gente acaba aproximando a ideia da pesquisa e ensino. Muito do que acontece no Brasil, muito do que acontece aqui no Brasil é no sentido de que, às vezes, quem está pesquisando não está na sala de aula.
e quem está na sala de aula não está pesquisando. Mas aí as coisas surgem na pesquisa e vão para a sala de aula. Por que existe essa distância? Porque o distanciamento, como eu falei para você, se a gente pensa na nossa sala de aula como um locus de pesquisa, a gente acaba possibilitando um enriquecimento da nossa cultura de conhecimento e também do nosso currículo Lattes, por exemplo, que é uma das coisas que a gente almeja na graduação. A unidade 4, eu volto, como eu falei para vocês, lá para o primeiro ponto da unidade 1, que é onde a gente comenta sobre a pesquisa no e sobre o ensino de matemática. Aqui a gente perceber essas tendências como possibilidades de que nós possamos pesquisar, tá? Que a gente possa movimentar e aumentar, ampliar a quantidade de estudos acerca das tendências que existem, tendências que na sala de aula elas passam a ser recursos, possibilidades, estratégias metodológicas. Dentro dos nossos procedimentos de ensino estão as atividades presenciais, que vocês têm acesso, quando se faz pertinente, leitura e apresentação desses materiais que estão disponíveis aí, no ambiente para vocês, que estão disponibilizados, resolução de atividades no ambiente, a gente tem algumas atividades, 2 atividades de envio de arquivo único e fórum, que a gente vai desenvolver nessa disciplina, resolução de avaliações presenciais. A nossa avaliação na unidade 1 será uma atividade de envio de arquivo único. Nessa avaliação, eu já coloquei um pré-texto aqui para vocês, porém, está exemplificado dentro do ambiente essa atividade, quando a gente faz o envio para vocês. Após a leitura dos textos da unidade 1 e assistir o vídeo que foi disponibilizado no ambiente, pesquisa acerca de maneiras de se desenvolver tecnologia no ensino de matemática, no ensino de conteúdos matemáticos em turmas de educação básica. Essa turma de educação básica que a gente pede aqui nessa atividade é que seja do 6º ao 9º ano, que é o ensino fundamental de maior nível, ou ensino médio, 1º ao 3º ano do ensino médio. O que a gente pensa aqui? É que você possa associar um software, uma rede social, aplicativos, simuladores, sites, dentre outros que vocês percebam, a um conteúdo matemático. Exemplo, a gente até coloca um exemplo lá. Ensino de cônicas no 3º ano do ensino médio por meio do GeoGebra. Tá? Essa associação que a gente precisa que vocês desenvolvam dentro dessa atividade. Tá? Porque eu posso desenvolver cônicas com o uso de softwares numa boa. Posso desenvolver cônicas com o uso de simuladores, por exemplo. Existe um site muito famoso aí, que é o PHET, por exemplo, o FET.Colorado, que ele trabalha com simulações, por exemplo. Então, eu posso, aqui, nesse momento, a gente enriquece uma aula, uma exploração de algum conteúdo matemático. É nesse sentido essa atividade, tá? Determinar esse conteúdo, detalhar a tecnologia, detalhar o conteúdo que você pode abordar. A segunda unidade é um fórum avaliativo, a gente percebe o desenvolvimento de vocês na escrita, na escrita de vocês, na fala também, né? No modo de pensar, e a gente conversa. Sabendo que essas conversas elas podem se aproximar de outras temáticas também que vocês tenham interesse, tá? E de outras leituras também. A unidade 3 também é uma tarefa de envio de arquivo único, onde lá na unidade 3 a gente estuda a história da matemática e resolução de problemas, e aqui a gente pede para que você crie um problema com base na teoria da resolução de problemas. Tá? Na unidade 4 também é fórum avaliativo, onde a gente vai falar sobre pesquisa no e sobre o ensino de matemática. Temos de recursos os materiais que são enviados para vocês, os textos, o próprio ambiente, o Google Meet, que a gente planeja essa ideia de encontro pelo Google Meet também, e as ferramentas que são permitidas dentro do ambiente ALVA. Tá? Aqui seguem as referências elas algumas são da básica, tá? Existe também a referência complementar. Vocês têm acesso a todo esse material, tanto no link como em arquivo PDF, está lá disponível para vocês, e é um material rico, um material que é escolhido para que a gente possa enriquecer esse estudo e também pensar sobre a disciplina. Tá? Aqui eu paro essa apresentação e eu continuo na chamada, paro essa apresentação e eu volto aqui para a tela. Acho que estava minimizado, eu estava fora da tela para vocês. Nesse caso, pessoal, mais uma vez eu digo, estou feliz de estar aqui com vocês.
desejo uma boa disciplina, um bom andamento de disciplina, que a gente possa, ao fim de tudo isso, constituir um corpo de conhecimento, além de nos conhecermos, constituir um corpo de conhecimento que seja benéfico para a nossa produção em sala de aula e, quiçá, pesquise, tá? Fico à disposição. Mais uma vez, agradeço a oportunidade, agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês. E a gente segue para as nossas próximas apresentações, nos próximos vídeos que serão enviados para vocês, tá? Boa sorte, tudo de bom, parabéns pela escolha, parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Tenho certeza que é um trabalho de grande acalento e de coração. Boa sorte, tá? Tudo de bom para vocês, fiquem com Deus. Vou parar a gravação aqui e ficamos à disposição.